Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E é o que eu oro e peço a Deus para livrar todos vocês de qualquer tipo de mal. E principalmente o mal Covid-19 que está aí assolando o planeta. Eu vou falar hoje sobre os papéis semânticos, tá? O livro que eu estou abordando, que eu estou usando, é o mesmo livro que eu passei para vocês no início do ano. Então, lá no livro que eu passei, página 93, página 91, papéis semânticos, e página 93. Nosso foco aqui será o núcleo do predicado, tá? As sentenças são feitas de sujeito e predicado. Nós vamos focar no nosso estudo no núcleo do predicado, ok? E desde já quero informá-los que o núcleo do predicado é o verbo. Então, a mulher é bonita, o verbo ser aí, que é o núcleo do predicado. Quem é? A mulher é o sujeito. É bonita, é o predicado. Seu núcleo é. E esse núcleo que vai estabelecer aí relação com seus argumentos, tá? Com todo aquilo que vem sujeito e daí tudo aquilo que quer ser falado, expressado, quer ser dito, escrito. Então, esse núcleo está relacionado com o sujeito, com todo o restante da oração, bem como atribuir aí a eles uma determinada função, tá? Essa função nós vamos chamar de função de papel temático, ou papel semântico, ou relação semântica, ou função semântica, é tudo a mesma coisa. Papel temático, papel semântico, relação semântica ou função semântica. Então, vamos verificar aqui as funções, os tipos de relações, o tipo de relação que tem aí esse núcleo, bem como as suas funções sintáticas nas sentenças. Então, primeiro aqui a gente vai ver as relações semânticas entre os constituintes, tá? Então, até agora a gente está trabalhando com nesse período, com duas grandes divisões, que é a sintaxe, né, que foi no primeiro momento, nós fizemos a exposição da sintaxe aí da língua portuguesa, e agora, no segundo momento, nós estamos tratando da semântica, que é o significado, o sentido das sentenças de uma forma geral. Vou dar um exemplo aqui. Relações semânticas entre os constituintes. Tá? Observe o seguinte exemplo aí. Ó. O copo comeu o carro. O copo comeu o carro. O copo comeu o carro. Quem é que imagina ou pode produzir uma sentença dessa aí, no mínimo, é agramatical. Por quê? Porque não, não está tendo uma relação coerente no nosso idioma, o copo comer um carro, ok? Então isso seria um problema, isso é agramatical, diríamos de imediato isso. No entanto, de acordo com tudo que já se foi falado aqui, ela tem uma estrutura correta. É absurdo, o copo não come carro.
Não existe isso, é incoerente, é uma viagem, né? Não diz nada, não vão compreender como o copo pode comer o carro. No entanto, da perspectiva gramatical, das estruturas das sentenças, né, dos sintagmas que nós já estudamos, a frase não está errada. Ela parece ser a gramatical, mas a estrutura dela, a estrutura não está errada. Mas eu diria para vocês, então qual é o problema desta oração? Uma oração tão simples que, a princípio, parece ser agramatical, mas não está errado no sentido de que essa frase está sendo dita aí e ela obedece às estruturas das sentenças aí em língua portuguesa. Nós sabemos muito bem que copos são seres animados, não são seres animados, são seres inanimados. Que copos, eles só podem comer alguma coisa se for no mundo da ficção ou no mundo da fantasia. No mundo real, a noção de que carros são coisas consumidas, comidas por copos, também no nosso mundo real nós não concebemos essa ideia. Não se tem uma semântica clara. Utilizando, né, que não produz um sentido, um significado ou uma comunicação concatenada. Então, a partir dessa frase, a gente pode fazer alguns apontamentos. O primeiro apontamento é o elemento ou termo, né, lexical, que aparecer em frente ao verbo, ou seja, em posição de argumento externo do verbo comer, precisa ser algo animado, capaz de comer. Então, o copo sendo inanimado, esse objeto, se eu quero usar o verbo comer, eu tenho que utilizar algo que tenha fome, que tenha condições de comer, mas nunca um copo, tá? Então, esse alimento externo, ele não traz um significado quando o centro dessa estrutura, ou o núcleo do predicado aí, é o verbo comer. Se eu falasse o copo está no carro, produz sentido, significado. Mas o copo comeu o carro, não produz aí um significado coerente. Um outro aspecto, outra consideração, o elemento lexical que aparecer após o verbo, portanto, na posição de argumento interno do verbo, nós temos o argumento externo, que é o copo, e o interno, que é o carro. Do verbo comer, precisa ser algo capaz de ser comido. É difícil comer um carro. Só se for um carro, um bolo, né? Bolo do desenho de um carro. Mas o carro, no sentido real, ele não é comível pelos seres humanos ou pelos seres vivos. Então, precisa ser algo capaz de ser comido, tá? Independentemente da parte lexical nessas posições, é preciso cumprir com essas exigências. Do contrário, a sentença é agramatical. A estrutura está, mas ela, semanticamente falando, está errada. Então, podemos dizer que as exigências são feitas a partir dos papéis temáticos. Papel temático, então, nada mais é do que a função atribuída pelo verbo aos seus complementos, de acordo com a relação estabelecida entre eles. Então, a gente precisa ver qual é o papel semântico de cada uma das palavras da sentença dada. O copo comeu o carro. Então, quem vai fazer essa definição aí para a gente é o
que é necessariamente o papel da semântica, que é a parte que a gente está discutindo. Então, se essa frase carece de uma análise semântica para entender, né, eu acho que ele não vai entender, já foi dito esse absurdo mesmo para dizer que isso não está certo, não está coerente com nossa língua portuguesa. Então ninguém vai entender isso aí, ou vai achar que quem proferiu esse tipo de fala é maluco. Então nós temos aí, uma vez que essa estrutura ela é agramatical, no sentido de entendimento e não de análise da estrutura, vamos recorrer aos papéis temáticos, necessariamente aos papéis semânticos. Papéis temáticos são os mesmos, é a mesma coisa que papéis semânticos. Então, para entendermos melhor como tudo isso se organiza na língua, veremos quais são os tipos de papéis semânticos, os tipos existentes. Assim, também não há um consenso na literatura quanto aos tipos existentes. Lógico que os tipos semânticos, ou os papéis semânticos que eu vou, os tipos de papéis semânticos que eu vou apresentar aqui é uma proposta feita pelos autores do livro, mas não há uma unanimidade entre estudiosos da língua, eruditos aí da língua portuguesa, gramáticos e tudo mais, sobre quantos tipos de papéis semânticos tem na língua portuguesa. Então, assim, o que vai fundamentar é a citação a classificação que a gente vai dar agora, ou a apresentação dos tipos de papéis semânticos, é pelo autor Cansado, é o último nome dele. Cansado 2012. Então, esse é o autor que vai embasar essa divisão que nós vamos falar agora. O livro que vai ser usado aqui é o Manual de Semântica, tá? É o livro do Cansado. Esse é Manuel Cansado, o nome dele. Bom, autor. A autora, né, mulher, esse Cansado é mulher, nomeia esses papéis como agente, assim, os papéis são agente, paciente, causa, instrumento, tema, experienciador, beneficiário, objetivo, locativo, alvo e fonte. Então são os tipos, é a tipologia aí apresentada por essa autora aí, Cansado. Vamos ver cada um deles. O que é o agente como tipo de papel semântico? O agente é um ser animado que desempenha uma ação. O agente possui um papel semântico, é um ser animado que vai desempenhar uma ação. Tá? Então eu já não vou usar o exemplo do copo, porque o copo não pode ser o agente. Por que o copo não pode ser um agente? Porque ele não é animado. Eu só posso usar como agente ser animado, tá? Ser animado, ou ser que tem vida. Daí eu digo, o rapaz esfregou a roupa. O rapaz, quem esfregou? O rapaz. O rapaz aqui dessa oração é o agente. O rapaz é o elemento animado. O rapaz é o elemento que desempenha uma ação nessa frase, que é a ação de esfregar as roupas. O rapaz esfregou as roupas. Então, assim, o rapaz é o agente. Segundo, o paciente é o ente que sofre o efeito de algo, ou então seu estado muda. Então, paciente é aquilo
que vai sofrer o efeito de alguma coisa, tá? Então, um exemplo é a moça limpou a roupa. Quem é o paciente aqui? A gente tem a roupa como paciente. Por quê? Porque a roupa sofreu uma ação aí do agente, tá? A roupa foi esfregada. Como paciente, visto que ela sofre a ação de ser limpa e seu estado muda, ou seja, ela deixa de estar suja e passa a ser limpa, tá? Ainda de acordo com essa autora, a Cansado, 2012, ela vai apresentar o seguinte argumento. Um deles é sobre a questão do agente e do paciente. Um deles é o de usar algumas estruturas para encontrar os papéis temáticos. Para o de agente, a estrutura seria o quê? Então, o agente, normalmente, ele é o sujeito e ele responde a questão o quê, tá? É, quem escreveu, quem fez isso, o que fez isso lá no predicado. O que fez o que fez foi o que o agente, ou a questão que eu estou indagando, o que fez com que a roupa fosse esfregada. Então, essa é a pergunta que se faz. Então, há duas possibilidades. Uma possibilidade para o Y, quem foi que fez isso, quem escreveu, no caso, que foi a moça, que é o agente, e a roupa, que é o paciente, tá? Agora, a terceira, a causa. Causa é parecido com o agente, tá? A única diferença é que a causa não é um ser animado, portanto, não tem controle sobre a ação. Os seres animados controlam a ação. Os seres inanimados não controlam as ações. Por exemplo, a geada destruiu a horta do seu José. Então, aqui é a causa. Qual foi a causa da destruição? A geada. Agora, a geada, ela executa a ação por si só? Não, né? Ela ocorre por um agente que não pode ser controlado, não pode ser manipulado por nenhum ser humano. Então, a geada aqui faz a ação de destruir logo. No entanto, ela não tem controle sobre sua ação, tá? Visto que ela não é um ser animado. Então, a geada aqui, ele pode ser a causa. É parecido com o agente. O agente, ele tem o controle sobre o verbo. A causa não tem o controle sobre o verbo. O quarto, o instrumento, é aquilo que se usa para realizar uma ação. Exemplo, a moça lavou a roupa com sabão. O instrumento é o que eu vou utilizar para entender o verbo, a oração, o predicado. O que a moça usou para lavar a roupa? O sabão. Então, o sabão assume o papel semântico de instrumento, tá? Por quê? Sabão em pó, né? Está sendo usado aqui como um instrumento para lavar a roupa, permitindo que a ação possa ser desempenhada. Então, a moça lavou a roupa. Aí eu tenho o agente, eu tenho o paciente, beleza. Com sabão em pó. Aí essa última parte é o instrumento que eu utilizei para lavar a roupa. Então, quando eu utilizo um instrumento, esse papel semântico que é dado para o tipo semântico é o de instrumento. Tema é aquele que muda de lugar quando a ação é realizada.
Pedro jogou o dardo no alvo. O dardo é considerado o tema, tá? Por quê? Pois ele muda de lugar. Ele está junto a Pedro e depois ele vai para o alvo. Então, o tema é aquele que é utilizado. Tanto ele pode ficar perto, como pode ficar longe, ou que ele é objeto da diversão lá do Pedro. Ok? O João jogou muita bola hoje, né? Jogou bola. Bola aí fica sendo o tema da oração. Experienciador, aquele que sente experiência, aquele que sente. Aquele é um ser animado e está relacionado a um lado mental, psicológico ou perceptual. Esse é o experimentador. Aqui, ó, o experienciador é aquele que obtenha a experiência, tá? Ele tem a experiência, está relacionado com a parte psíquica de quem está construindo a oração, a parte emocional daquela oração. Aquela mãe ama seus filhos. Então, olha só, o experienciador aí vai ser o sentimento de amar experienciado e sentido por aquela mãe. Então, ela é a experienciadora desse sentimento de amar, tá? Vamos parar aqui. Na próxima, a gente continua a discutir os tipos semânticos. Então, melhor nós terminarmos aqui os tipos semânticos depois, né? Porque está acabando aqui. Aquele que se beneficia de algo, no caso, nós chamamos de beneficiário. Ele pagou para o agiota o que lhe devia. Então, ele pagou para o agiota então, é o beneficiário. Sofreu o benefício de receber o seu dinheiro. Objetivo ou objeto estativo é aquele a que se faz referência. Por exemplo, ele ouviu uma música, a sua música preferida. Então, no momento em que ele escuta sua música preferida, nada acontece com a música, ou seja, ela não muda de estado, nem é afetada pela ação de ouvir. Então, música aí vai ser o objetivo, música preferida. O locativo é o local em que acontece e ocorre algo. Minha banda preferida toca todas as noites neste bar. Então, é quando tem uma indicação de lugar, nós chamamos de locativo. Alvo é para onde ou alguém vai, a direção na qual algo ou alguém se move. Ele chutou a bola para o gol. Então, o alvo é quando você vai se dirigir a algo ou quer acertar alguma coisa em alguma coisa ou num alvo, nós chamamos de alvo. E, por último, fonte, é o contrário de alvo, que é o lugar de onde logo alguém se move. Meus pais vieram de outra cidade. Então, o local onde meus pais vieram, no caso, outra cidade, é a fonte dessa oração. E assim a gente termina e apresenta os papéis semânticos para vocês.